Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que vocês acompanham hoje o Passagem de Plantão. E queridos, muito obrigado pela presença de vocês. E hoje nós temos aqui um enfermeiro atuante, ativo, presente no contexto da assistência à saúde. Fábio, falo com carinho tremendo que foi um colega de trabalho, trabalhamos juntos por um bom tempo, né, Fábio? Quantos anos? Uns 5, 6 anos, né? Por aí. Foi 2013, 2012, essa época. Por aí, 2013, 2012, exatamente. Exatamente. E Fábio, nós vamos dissecar aqui o seu momento como profissional. Vamos para entender bastante esses nuances da enfermagem. Recentemente a gente trouxe aqui alguns parceiros focados no âmbito da saúde também, mas que não estavam atuando mais e tinham alguma visão relacionada ao processo do que é assistência de enfermagem em saúde, né? E você, por estar atuando, vai ser um bate-papo rico, com muito viés positivo para quem já atua ou quem pensa atuar na área. Antes de mais nada, uma pergunta para a gente conseguir iniciar aqui nosso bate-papo. Por que enfermagem, Fábio? Como você foi parar nessa área? O que te levou para esse assunto? Diz para mim que todo mundo tem uma conversa muito específica quando se fala por que eu fui para a área da saúde. É isso aí. Primeiramente, boa tarde, pessoal de casa aí. Boa tarde, Lincoln, né? Prazer imenso. Prazer é meu, querido, com certeza. Com a saudade, pô, uma cara que a gente não conversava. Fazia tempo, hein? E é isso aí, vamos lá. Então, a pergunta... Cara, eu comecei na área, quem não sabe, né? Assim, várias pessoas me conhecem já há muito tempo, sabe que eu já fui técnico de enfermagem, né? Atuei como técnico de enfermagem. A minha primeira experiência, assim, foi... Cara, eu não tive uma história bonita de falar, putz, eu cuidei da minha avó e me apaixonei pela enfermagem. Que a maioria das pessoas contam alguma coisa assim, né? Bonita assim, não. Eu achava bonito o pessoal de branco, né? E falei, putz, cara, acho que eu preciso estudar, preciso fazer alguma coisa, e resolvi fazer o técnico de enfermagem. E aí, no estágio, cara, lembro como se fosse hoje, no estágio, eu me apaixonei pela enfermagem. E quando UTI, pôs cara, a mão na massa ali de verdade, viu o que era realmente cuidar, né? Quando saiu da sala ali, aí eu me apaixonei. E com o passar do tempo, né, terminei o colégio técnico, comecei a trabalhar, falei, pô, eu preciso evoluir, né? Preciso evoluir, vamos lá, vou fazer a faculdade. E aí comecei a faculdade. E como foi esse processo de progressão aí? Foi Porque difícil pra a caramba. realidade como técnico, também fui técnico de enfermagem, é que num tempo bem... muito mais tempo que você, a realidade nossa era outra, né? Na década de finalzinho de 90, começo de 2000 ali. O processo mudou muito, né? A questão do profissional, técnico de enfermagem, e depois direcionou somente, pelo menos a grande parte, para a parte dos setores críticos, né? Que era o TI, centro cirúrgico, UTI neonatal, que era o local onde se encontrava esse perfil de profissional. E aí você fez a faculdade no decorrer do processo, né? Trabalhando... E trabalhando duro, né? Para pagar a faculdade. Realidade de todo 2 mundo. empregos, aquela correria, e sai de um hospital, vai para outro. E faculdade à noite, dormindo um pouco. Não foi fácil chegar onde eu cheguei, né? Que eu tenho muito orgulho. Hoje eu tenho muito orgulho. É o que eu sei fazer. Que bacana. O retorno que eu tive, tudo que eu tenho hoje foi devido à enfermagem. Então aí eu estudei ali no colégio ali perto do hospital. Foi ali na Vergueiro, ali na... Hospital Paulistano, né? Hospital Paulistano, que eu tô até hoje. Que legal. E eu fiz a Uninove, né? Eu saía rapidinho, eu ia para lá. E aí, depois, quando eu terminei a faculdade, prestei no hospital mesmo, um concurso interno que tinha lá na época, e aí fui promovido. Cara, foi muito bacana. Para enfermeira. Assim. E qual é a sensação de fazer essa troca de jaleco? Cara... Eu sei qual é, eu passei por isso também, mas é muito bom ouvir outro profissional exemplificar aí esse momento, né? Que é quase como quase não, é como se passasse num vestibular hiper, mega, ultra concorrido, né? Porque naquela época já falava que era difícil pra caramba. E o primeiro emprego é difícil, né, Lincoln? Primeiro emprego é muito difícil. Você ter a oportunidade, você não tem experiência. Você tem sim experiência como técnico, mas na profissão de enfermeiro, não.
E aí você tem um hospital que te dá essa oportunidade. Inclusive, pô, hospitais dá oportunidade para tem muitos funcionários bons aí, né? Exato. E dá oportunidade para esse cara, para essa profissional aí que você não vai se arrepender. Isso é fundamental, pegar um profissional que já conhece a estrutura, a política, os conceitos básicos daquela instituição e oferecer. Mas a maioria dos hospitais tem essa dinâmica. Eu não sei até que ponto, né? Na minha época, parece que eu sou velho pra caramba, né? Mas no meu tempo, assim, de processo de promoção, era muito... esse é amiguinho de fulano e tal. Então, a gente já sabia ali quem terminava a faculdade, quem já seria promovido, né? Isso foi mudando, ainda bem. Que aí passou aquela parte da amizade e passou a ser a parte da competência, do merecimento, entendeu? E isso que faz toda a diferença, que foi como que você conseguiu adentrar nesse conceito. Agora, uma pergunta importante, um bate-papo vai ser legal, Fábio. Como que foi essa questão da liderança? Do respeito daqueles que te conheciam antes como técnico, a gente sabe que isso acontece. A gente sabe que isso acontece, então não tem como fugir dessa questão, porque eu sei que isso é complicado, né? Porque você está trabalhando com seu colega ali, e de repente você mudou de cargo, né? E de repente você tem que acabar delegando algumas coisas, né? A sua função mudou, né? Então sua cabeça também tem que mudar. Exato. Né? Algumas coisas que você... Porque parece que tudo centraliza no enfermeiro. Não, então, parece assim, não. Você tem que dar o tudo exemplo. Centraliza. Ali, né? Então parece que você faz, tudo se torna maior. Então você, além de falar, você também tem que dar o exemplo. Então foi bem difícil o começo, porque você sabe o que o técnico pensa, você já foi um técnico e de repente você é um enfermeiro agora. Né? Você está do outro lado ali. Né? E você trabalhar isso em você, trabalhar a sua mente e você fazer com que a equipe trabalhe com você, né? Exato. Você é um enfermeiro, mas você é um líder ali, então pessoas tem que os funcionários têm que ter prazer de trabalhar com você. Exato. É bem complicado, assim. Demorou um pouquinho, viu? Cara, não foi fácil, não. Eu sei que não é. E às vezes até a gente trabalhou junto lá. Hoje, quando eu paro para pensar em algumas situações, em alguns momentos assim da minha parte na assistência, hoje eu consigo refletir e falar, poxa, eu teria agido diferente nessa tal situação. Ou eu teria tido uma postura diferente. Na verdade, a vida é um eterno aprendizado, né? E o profissional que não está disposto a aprender diariamente e evoluir com essas questões, acho que não entendeu como funciona o jogo. Quando você está do outro lado, a visão é diferente. É diferente, né? Eu confesso, hoje entendendo muito mais sobre liderança, sobre gestão, sobre competências, né? Aprendendo e sabendo mais sobre isso, até por conta das empresas que a gente faz parte, eu teria tido muita atitude diferente na época que eu era líder responsável pelas unidades ali, porque você começa a captar um pouquinho mais do outro, ao invés de fazer valer aquilo que você acha que é certo. Isso faz todo sentido, mas é um processo de aprendizado, né? Eu falo até hoje, porque a parte mais difícil, cara, de ser enfermeiro é a parte da gestão. Da gestão, a parte da gestão, completamente. Porque trabalhar você sabe trabalhar, né? Ainda mais que eu fui técnico, trabalhei na UTI, já trabalhei em outros setores. Então, se trabalhar você sabe. Mas a parte de gestão, lidar com o ser humano, cara. Cada um é um jeito, cada um é uma educação, cada um tá num momento da vida ali, uma dificuldade, um problema financeiro, um problema pessoal, e você saber lidar. Né? Saber colocar bem as palavras, você passa de um jeito, a pessoa entende de outro, né? E quando você é técnico, tipo, na UTI, né? Um técnico, a maioria cuidam de 2 pacientes ali. Sim. E é uma demanda grande. Com certeza, né? Com certeza. Tem que fazer várias coisas, eu sei. Certeza. Mas o enfermeiro, além de estar responsável pelos técnicos, também pelo setor todo. Pelos 10. A parte da nutrição, tudo. A parte do jejum, a parte do médico, telefone, exames, você tem que saber tudo, centralizar. Então, quando você está do outro lado, aí sim você entende. E eu entendo muita coisa também. E hoje,
falando com você, pra quem não sabe, o Lincoln foi meu chefe, né? Ele foi meu chefe, trabalhei com o Lincoln. Tive esse prazer, querido, tive esse prazer. Com o Lincoln era meu enfermeiro. E hoje, algumas coisas eu coloquei, talvez também pela demanda minha. Eu trabalhava em 2, e faculdade, e aí problema pessoal, você fica mais estressado, né? Problemas, tem que entregar TCC, tem que um monte de coisa. E aí você tá ali com seus 2 pacientes, você não... Uma escala, essa escala, não sei o quê. E, cara, hoje eu entendo, cara. Hoje eu entendo muito bem o que é estar do outro lado, né? Mas como eu te falei, cara, a parte da gestão é a parte complicada, é complicada. A gente tem que olhar os 2 parâmetros, né? Primeiro, o profissional, que a gente tem que ter aquela empatia, porque nem todo mundo tá bem todo dia, né? Nem todo mundo é bom todo dia. E a gente tem que olhar o lado dos pacientes também, que é uma outra perspectiva, uma outra visão, né? Que a gente, além da parte assistencial, de cuidado, de manejo, de liderança, tem a parte emocional que a gente também absorve isso daí. E aí eu faço mais um contraponto. Legal. A família, porque a UTI lá, se não me engano, continua a UTI humanizada, né? Sim. Então, é um terceiro personagem aí, e tudo isso nas costas do pobre do enfermeiro, né? Pessoal, a gente sofre, mas é uma profissão maravilhosa. Porque tem toda a questão emocional, né? Sim. Porque o acompanhante que está ali também com o seu doente ali, ou sua esposa, seu marido, enfim, ele também precisa também de um cuidado. Sim, claro que também, precisa. Né? Porque além de estar ali na questão da doença, tem a questão fora, porque a vida continua também. Então o enfermeiro tem que ter essa percepção também, né? Exato. Trabalhar nisso, né? E a gente tem que entender, ter esse feeling aí, e ver o que precisa de uma ajuda, um psicólogo, o que ele precisa. Às vezes é uma coisa simples, Exato. Mas o diálogo é muito importante, né? cara. Tem que ter um acolhimento, uma conversa, né? Exato. Tem que ter esse olhar aí bem... Você estava falando, puxando esse assunto, o Fábio, você estava falando para mim um pouquinho antes de gente começar sobre os pacientes de oncologia. Sim. Que é um perfil bem específico. Fala um pouquinho pra gente, Fábio. O que você vivenciou nesse tempo aí de atuação na área da oncologia, que é uma área específica, é uma área muito importante, com uma visão totalmente diferente, né? Hoje, com tanto de acesso que se tem aí, acho que a oncologia é vista de uma forma muito mais específica, né, para esse perfil de pacientes. Então, quando eu terminei a faculdade, né, eu dei uma resumida boa, e eu sempre trabalhei como técnico em UTI, né? Trabalhei em UTI neuro, cardio. E aí, quando eu terminei a faculdade, primeiro emprego você é escolhido. É isso mesmo. E aí surgiu a oportunidade de uma vaga em oncologia. Já tinha vivenciado a oncologia? Eu não tinha vivenciado, né? Nossa, é um mundo completamente diferente. E aí, primeiro emprego você é escolhido, eu precisava entrar no mercado, e a gente, preciso ir. Então, fiz a prova, prestei. Inclusive, a minha liderança, a Cibele, não sei se chegou a conhecer, agradeço muito a ela. Conheci a Cibele, sim. Ela era da Onco, excelente enfermeira, exato. Verdade. E aí eu consegui entrar no mercado, né, entrar como enfermeiro na oncologia. E é um mundo totalmente diferente, viu? Acostumado em UTI, a parte de humanismo, Lincoln, é totalmente diferente, cara. A parte de esse olhar, sabe? Que é um paciente que requer muito cuidado específico, sabe? E não só parte técnica, né? Parte emocional também é muito importante, né? Parte emocional. É demais, assim. E eu aprendi muito, cara. Aprendi muito. E chega assim até a emocionar, assim, porque eu fiquei na Onco mais ou menos uns 4 anos, 3 anos, né? E aí tem a questão, o paciente interna muitas vezes, sabe? Ele retorna muitas vezes, químio, e aí tem a questão de cair cabelo. Teve algum caso, assim, que marcou, que você lembra daquele apertinho, assim? Cara, foi vários, sabe? Mas tinha uma paciente que ela sempre voltava para fazer Vidasa, né, cara, lá no ambulatório. Só explica pra gente. É uma químio. É uma químio específica semanal que ela tinha que ir lá. E sempre ela levava um chocolatinho pra gente, cara. Pô, sabe, ela ia lá tomar a sua químio, mas não esquecia, assim, levar um chocolate para cada
pra cada funcionário, Cada um. sabe, cara? E assim, com um sorriso no rosto, cara. Sabe? Um sorriso no rosto, assim, que você, cara, eu tô aqui, tô saudável, sabe? E tô reclamando de alguma coisa. Tô reclamando, sabe? Então as pessoas reclamam, assim, de tudo, cara. E às vezes o cara tá ali sem cabelo, debilitado, fragilizado, porque tem os efeitos colaterais da químio, né? Ou muita náusea, uma diarreia, e tá ali feliz, sabe? Um sorriso no rosto estampado, assim, sabe? Aquela vontade de viver, sabe? De sair dessa, sabe, cara? Isso acaba mexendo com a gente, sabe? E não tem como você não se apegar, né? Exato. Não tem como. Exato. Levantando essa pauta, Fábio, esse ponto importante que você falou da parte da humanização, né? É uma questão muito específica, cara, mas você só aprende a ter um conceito humanizado, a trazer o paciente ali para o centro do cuidado, se você vivenciou aquele momento. Se você está ali, junto com ele, experienciando aquela questão, sabendo o que tem que se fazer. E isso você aprende com a prática, com o dia a dia, atuando, né? Que não é algo que a gente consegue aprender somente na teoria, né? A parte da humanização, impossível. E eu faço um contraponto aqui interessante que eu recentemente fiquei sabendo, mas fui atrás para ver. O Joe até pode me ajudar nessa questão aí. Joe, quando foi que foi autorizado a criação de faculdades de enfermagem online? Cara, isso me foi um absurdo. Tá certo, na pandemia, algumas questões se fizeram necessárias por conta do momento que nós estávamos vivendo. Mas perpetuar algo tão importante quanto a parte de assistência de enfermagem, eu tô falando isso empiricamente porque eu não sei qual é a grade curricular, não sei se tem algum viés que vai ter alguma aula presencial, creio eu que sim. Eu espero que sim. Mas mesmo assim, meu amigo, na minha época de faculdade, você ia pro estágio no segundo semestre. E detalhe, você só iria pro estágio se já tivesse sido aprovado totalmente em fisiologia e semiologia. Fisiologia, semiologia e semiotécnica, se não me engano, essas 3 matérias. Se você não tivesse sido aprovado nessas 3 matérias, você não ia para estágio. Acabou, perdeu um semestre. Vai estudar pro próximo, né? E você ficava do segundo semestre até o último ano. 3 anos e meio de estágio. Cada estágio uma fase diferente, né? E aí, tirando o último ano, que é o último ano inteiro, que era o 4º ano da faculdade, você fazia estágio de segunda a quinta-feira, todos os dias. Exato. Né? Só no último dia que ia pra sala de aula. Cara, e mesmo assim, com toda essa dinâmica, meu amigo, você ainda via nego ruim de trabalho, pô. Eu ia falar isso pra você agora. Mesmo assim, agora imagina você colocando um cara que fez faculdade online pra cuidar de um paciente oncologia. Porra, me ajuda! Não é preconceito, mas, meu amigo, tem coisa que não dá pra ser diferente. Porque a pessoa, ela sai da faculdade, ela sai crua. Sim. E depende do hospital que ela vai. Cada hospital é específico. É um jeito, um treinamento diferente, uma rotina diferente. Então não tem como o cara sair sem aprender nada. Tendo os estágios todos, ela já sai crua. Imagine não tendo. Isso não tem lógica, cara. Imagina... Então, isso é uma percepção minha, que eu acredito que realmente, pelo momento que a gente vive, não é algo muito positivo para se experienciar. Mas eu pergunto para quem está na assistência, quem está atuando aí, que vê o dia a dia, né? Que a questão é muito complexa, você pegar um profissional desse e colocar dentro da área hospitalar para cuidar de outro, né? A gente já vê o que acontece em muitos processos aí que a gente acompanha. Por exemplo, a parte de saúde mental. Também no período da faculdade, tinha os professores de psicologia que eles já identificavam os alunos ali que não tinham condições psicológicas de cuidar de outra pessoa. Eles já identificavam. E isso era possível frente à frequência dele, o estágio, a atuação e tal. Os professores já identificavam, sinalizavam, falavam, meu amigo, desculpa, mas essa profissão não é para você. E eles acertavam, porque essa é uma das funções também da instituição. Quem que eu vou formar? Quem que eu estou formando? Né? E aí eu puxo aqui para uma reportagem que bombou aí nas últimas semanas. Jô, você tem o resultado aí já pra gente? Tô caçando aqui, já eu falo. Maravilha, vou passar aqui, vou discutir outra coisa com o Fábio aqui enquanto isso.
Cara, notícia agora do comecinho do mês, que me entristeceu muito. Técnico de enfermagem vira réu por abuso sexual de pacientes em Curitiba. Você viu essa reportagem, Fábio? Cara, e foi um negócio doido, porque o cara gravava isso dentro da instituição. É até difícil de acreditar. Cara, não dá. A gente fica... Cara, assim, não tem o que falar de uma situação dessa, né? O que a gente vai falar? Porque nós estamos com um ser humano ali no momento mais vulnerável da vida dele. Exato. Nós estamos ali. Então, como que vai identificar um profissional? Esse cara não foi identificado. Esse cara não passou por alguma vez. Alguém vê e fala, esse cara não serve pra estar. Que algum indício, alguma coisa, sempre dá, meu amigo. Sempre fala. Então, quantos e quantos já não fez isso? Né? Você tem que passar por algum momento, não falando desse ponto de vista aqui, desse problema em específico, mas alguma questão dessa no dia a dia, na parte assistencial, você tem visualizado, tem visto. A parte, como é que tá a parte eu não sei que no seu tempo, no meu tempo, olha, tu fala do meu, todo mundo tá achando que eu tô velho, sou velho aqui, falo do meu tempo, mas é costume, não sou tão velho assim não, pessoal. O técnico, comecinho de 90 ali, quando comecei final de 90, começo de 2000, quando eu comecei a fazer a faculdade, a gente assumia ali 5, 6 pacientes, tranquilo, não era em setor fechado, né, era em clínicas, mas era hospital público e era um processo pesado, e a gente trabalhava tranquilo, porque era para ter, era o que tinha que fazer, a gente fazia e acabou a história, e todo mundo ripava ali, tá tudo bem. Hoje, se você coloca mais que 3 pacientes aí para um paciente, para um colaborador do andar, coitado do enfermeiro, vai ter dor de cabeça. Ou tô errado? Como é que tá essa postura aí do profissional frente à atuação diária? Cara, no andar é mais ou menos isso mesmo, né? Que a gente tem, na UTI tem a escala do NAS, que daí a gente vê a questão do paciente. Dimensionamento pelo NAS, né? Pelo NAS. No andar não tem, eu acho que não tem isso, mas não são os pacientes que dá para ficar 5, 4, essa média aí. E volta aquela questão de gestão, né, Lincoln? Sempre vai ter um que vai reclamar, mas é sempre os mesmos, né? Sempre vai ter os mesmos que reclamam, uns que não reclamam e colocam a pilha no outro que reclama. Sério, e aí a gente tem que fazer aquela gestão, né? Sempre, né? Cara, aquelas dorzinhas de cabeça e vai indo, vai levando, né? Isso é muito louco, não muda, né, cara? Não muda. Não. Tem alguma coisa aí, Joe? Não conseguiu levantar? Qual foi a informação mais recente que você tem aí desse assunto? As informações que aparecem aqui é que a partir de 2009 teve um grande aumento em fazer IAD, enfermagem por IAD. Não, mas já tinha em 2009 faculdade de enfermagem IAD? Pelo que o pessoal tá falando aqui, sim. Eu vou confirmar aqui essa informação, mas... Cara, não brinca não. Como que o MEC liberou esse trem? Então, é até interessante porque a primeira coisa que aparece quando você pesquisa sobre enfermagem, aparece que a COFEN, eles estão pedindo pro MEC suspender a abertura de cursos IAD de enfermagem até março de 2025. COFEN, muito obrigado, COFEN. Muito obrigado pela posição de vocês em tentar tirar essa esquizofrenia do mercado e melhorar muito mais a questão do que é ser profissional de enfermagem, né? Porque isso faz todo sentido. Parabéns ao COFEN. Pode ler, Joe, lê pra gente. Íntegra aqui, tá assim. Após a ação do COFEN, tá no próprio site do COFEN, tá? Após ações judiciais, campanhas de impacto e articulações políticas empreendidas pelo Conselho Federal de Enfermagem, o Ministério da Educação suspendeu a abertura de cursos EAD na área da enfermagem até março de 2025. A medida foi homologada por meio da Portaria 528 de 6 de junho de 2024. Na oportunidade que também foi anunciada a elaboração de um novo marco regulatório para o setor. Bacana. Né? A gente fica chateado, porque tem funções e profissões que não tem como. Não tem como, cara. Não tem como. Cara, tem tecnologia, tá aí, avanço de tudo, mas para certas funções, não dá. Como a enfermagem, que lidar com o público, lidar com o ser humano ali. Você acha que o mecânico que troca as peças do carro ali, você acha que ele consegue fazer um curso EAD e ser um bom mecânico? Não. Precisa estar ali no dia a dia. Meu querido, como que enfermagem pode ser, cara? Me diz. Não dá. Não tem como. Não tem como.
Cara, Não existe isso. É surreal, é surreal. E Fábio, fala pra mim, como que você vê a questão da enfermagem daqui pra frente com esse advento da tecnologia? Porque isso tá ajudando bastante. Por exemplo, a parte médica, a gente já vê muito acesso focado para a parte de medicina, principalmente no mundo de diagnósticos, né? A gente tem aí alguns processos, algumas empresas trabalhando pesadamente na questão de inteligência artificial para laudos médicos. Ainda continua o médico tendo ali a palavra final, né? O profissional em si. Mas a IA já está dando aí mais de 98% de acerto em laudos médicos, né? E dependendo do médico que lauda o exame 3 horas da manhã, meu amigo, segura, né? Eu já vi muita coisa que você olhar e fala, não, vamos repetir esse exame, né? Ou então reenviar o laudo. Já aconteceu várias vezes. Tudo bem, ser humano tem as suas falhas. E eu acredito que em pouco tempo nós vamos ter aí a parte de inteligência artificial tomando conta de muitas questões sem o auxílio, sem o contra-cheque ali, a segunda olhada do profissional físico ali olhando, né, o fator humano. Para a enfermagem, cara, você acha que alguma coisa vai mudar nesse contexto? Para a enfermagem eu não vejo isso, Lincoln, porque a gente, eu sempre falo, né, e sempre falava para meus funcionários, que nós cuidamos de pessoas, né? A gente cuida do ser humano e não da doença em si, né? Exato. Alguns médicos, sim, vão dizer que não, e também cuidam das pessoas, mas a gente é que está ali, né? Totalmente. O tempo inteiro com o paciente, totalmente, né, com o doente, desde a hora que chega na admissão e fica, cara, o tempo inteiro. Quem vai avisar o médico que o paciente está com arritmia somos nós. Exato, esse olhar, esse cuidado, não tem como você... Questão de tecnologia para melhorar isso, né? Entendi. Assim, isso é a minha opinião, né? Não sei, posso estar errado, né, gente, mas a questão do cuidado... Ainda é inerente do fator humano, exato, né? Tem que ter a ponta. Eu também acredito, eu acho que isso... Eu acho que vai ter algumas questões e alguns processos que vão facilitar e muito a atuação de enfermagem. Principalmente do ponto de vista de dinâmica ali, porque você fica, não sei como é que é hoje, você tem muito tempo ainda para fazer o exame clínico do paciente, sentar e evoluir, como é que é? Porque quando eu estava na assistência, meu amigo, corrido. Chegava no finalzinho do plantão e falou, putz, tem que evoluir todo mundo, senta para escrever e tal, porque tinha coisa para fazer. Como é que tá essa dinâmica hoje, cara? O beira-leito ali, tá mais fácil, tá mais confortável, continua difícil com aquele monte de ações e ainda ter que sentar e escrevinhar tudo naquele modelinho e tal, se não fizer a cabeça rola. Eu sei que tem coisa que você não pode falar, Fabinho, eu sei. Essa pergunta foi proposital, mas tenta fazer um apanhado aí. Deixa eu ver como você se sai nessa pergunta aí. Aí você me colocou numa roubada, né, Lincoln? Complicado. Não, a gente continua, a gente tem que fazer o exame físico, sim, mas a gente precisa ter um laudo, tem que estar descrito. Tem que estar descrito, né? Isso é fato. Descrito tudo que você foi fazer, né? E a demanda é grande, né? Imagina. A demanda é grande, porque... E quando tem que ligar uma prismazinha ainda? Vocês continuam ligando a prisma? A gente traça uma meta... Ó, a gente vai fazer isso, faz todo um organização. Aí acontece uma intercorrência. Acabou o plantão. Ou tem um código amarelo no andar, e que nem hoje aconteceu, e vem um código amarelo no andar, e aí vamos passar catéter, vai entubar, então acaba tudo que você planejou. Não tem como você traçar uma meta e seguir a meta. Não existe isso. Não existe isso dentro do hospital, né? No decorrer do plantão tem que mudar. Aí é a questão da comunicação, que é muito importante, né? E você tem uma equipe preparada, uma equipe que você confia, e cada um sabe o que tem que fazer. Tem técnicos que você precisa nem delegar o que precisa fazer. Exato. E a equipe da UTI, onde eu trabalho, graças a Deus, eu quero mandar um beijo para todos aí. Cara, ajuda demais. Que legal. São bons. Os enfermeiros também. Cara, e a passagem de plantão? Como é que tem? Eu lembro na minha época, eu também dava trabalho, viu, cara? Mais uma vez, aquela questão da evolução, quando você começa a entender realmente de fato o outro. Cara, eu não sei se isso continua ainda hoje, tá? Mas quando eu estava na assistência diariamente ali, eu via alguns colegas ali que eu ia passar o plantão como inimigo, cara. Entendeu? O pessoal chegava, meu humor já mudava, né? Isso era um erro muito grande.
né? E eu aprendi isso depois, quando você começa a contratar gente, começa a fazer a gestão de um processo totalmente, que você vê ali os pares trabalhando, e aí começa a entender. Isso seria uma das coisas que eu teria mudaria hoje se voltasse para assistência. Porque, queridos, o colega do plantão que está chegando, ele não é seu inimigo. Ele é seu maior aliado. Exato. Ele é seu maior aliado. Mas eu não entendia isso. E outros também não entendiam. Porque muitos tinham a mesma postura. Você colocou lá que tava com catéter sem datar? Beleza. Trocava o plantão para pegar o plantão daquele infeliz no outro dia. De manhã. E caçar coisa. Mas não é esse o objetivo, cara. Não é isso. Não. Mas, infelizmente, eu não sei se isso perpetua ainda hoje. Mas alguns colegas que eu trouxe aqui, muitos confirmaram que ainda continua. Eu não sei por que a enfermagem tem que ter essa postura. Eu não falo que... Hoje eu vejo isso como um processo que eu teria mudado. Com certeza. Mas é um conceito que é disseminado, né, cara? A gente vê o colega como inimigo e não é isso. Essa questão de passagem de plantão é muito... Como que eu posso dizer? Específica. Assim, é óbvio, você não vai se dar bem com todo mundo. Sim, nem todo mundo vai ser seu amigo, nem todo mundo saiu dali, vai na sua casa e vão tomar... Não, óbvio. Mas se a gente ser profissional, você levar pro profissional, é óbvio, você vai passar alguma coisa... Uma hora ou outra você vai passar. E a pessoa te cobrar no outro dia, tipo, faltou, sei lá, faltou fazer aquele curativo ali e tal. E você não levar pro coração aquilo, você levar pro profissionalismo. Mas tem gente que não faz assim, né? Tem gente que faz a maldade, né? Isso que é ruim. Lidar com o ser humano. E aí volta aquele assunto que a gente começou no começo. Às vezes a pessoa não tá num dia legal. Às vezes a pessoa não tá num dia legal. E às vezes você falar isso é a única gotinha pro copo transbordar. Então, se você levar pro profissional, isso não vai acontecer. Não acontece. Então, a comunicação é importante. É importante. A passagem de plantão, Beraleto, é importante. Também. Olha, o plantão foi corrido, faltou fazer o curativo aqui, me desculpe. Próximo paciente, olha. E é isso. E a vida que segue, porque é uma continuação, é uma continuidade. Não dá para fazer tudo. Não dá mesmo. Um plantão de 6 horas, Lincoln. Não consegue fazer nada. A demanda é grande demais. Sempre vai ficar alguma coisa, né? E aí, isso. Aí cabe até a comunicação, você não levar para o coração. É óbvio que vai sempre ficar alguma coisa pendente, mas é isso. Vida que segue e... É isso. Bacana. Eu demorei muito para entender isso, fui entender depois, sair da assistência, quando você começa a ter uma visão diferente, mas eu acho que faz todo sentido. Isso realmente dá um manejo diferente para ponto final ali, que é o denominador comum, né? Que é o paciente em si. Entendeu? Então isso é muito importante. E vamos falar de um tema legal aqui, Fábio, que eu passei várias vezes e eu queria entender como é que essa dinâmica se perpetua hoje. Acreditação internacional. Tem vivenciado isso? Como é que tem sido? Realmente tem trazido propostas positivas para o conceito? É claro que a intenção de uma acreditação internacional é essa, mas tem trazido outras questões aí que a gente consegue visualizar com resultado mais objetivo do que já era no começo? A questão da acreditação, eu acredito que a gente tem que trabalhar isso o ano inteiro. Vai ter acreditação o ano que vem. A gente não pode deixar... 3 meses antes. 3 meses antes. Aquela loucura. Exato. Porque se você fazer com que isso se torne uma rotina normal, frequência. Quando chegar a hora, você não vai sofrer, cara. Você não vai passar por nenhuma preocupação. Você não vai se enrolar. Você vai levar numa boa. Você vai levar, né? E cara, isso é importante, cara. Acho que todos os hospitais tinham que ter, são barreiras, né? Exato. Para a segurança do paciente, porque no final o que a gente faz é para o paciente. Exato. Né? Se nós sairmos de casa e pensar nisso, é óbvio, tem todas as questões de lidar com o ser humano, lidar com o familiar, lidar com os próprios funcionários, com tudo. Sim. É difícil, mas se você pensar e focar no mais importante que é ali, que é o paciente, acho que dá para levar um plantão mais tranquilo. Cara, e essa questão aí da escala 6x1 que tá batendo na tecla, você acha que para a área da enfermagem vai mudar muita coisa? Porque quem trabalha...
quem trabalha durante o dia, 6 horas, é nesse processo, né? 6 por 1. É 6 por 1. Sem choro, né? Trabalhou 6, vai ter que folgar o 7º. Exato. Como é que... O que você acha que isso vai modificar, cara? Então, eu não tento visualizar de forma positiva, mas enfim. Eu também estou tentando entender também como vai ser essa dinâmica. Porque... Dentro da área da saúde, que já é restrito. Assim, restrito não. Já é escasso o número de profissionais. Exato. Como que vão fazer? Tem a questão salarial, tem a questão... Tudo. O que vai modificar? Porque vai diminuir as horas. E aí? Aí vai ter que contratar mais profissionais. Vai reduzir o salário. A gente também quer saber. Você acha que faz muita diferença para a área da enfermagem essa questão de mudar a escala 6 por 1, cara? Eu particularmente não acho, porque assim, a maioria dos hospitais facilita o processo. Você pode fazer 12 horas, você pode cobrir um plantão, você pode trocar e tal. Isso até para a instituição é bacana, né? E sabe o que é engraçado, Lincoln? Quando eu falo que trabalho no hospital, que eu trabalho das 6h30 a 12h30, você só trabalha isso? Só! O pessoal... Acho que não faz nada, né, cara? Nada. Mas você não trabalha, né? Você trabalha, chega em casa 1h da tarde, 2h da tarde. É muito engraçado. Então, assim, vai ser, tipo, 5 por 2... Cara, não tem um grupo que já trabalha 5 por 2 que eu acho que é fisioterapia, a escala de fisioterapia é essa. Eles fazem uns horários assim. Eu lembro que eu trabalhei à noite também um tempo. E trabalha isso, 12 né? Por trabalhar, tipo, folgava 2, 3 dias, mas também trabalhava 2, 3 direto, uma coisa assim. Tudo bem, é um processo bem mais específico, é um perfil de profissional diferente. Mas para enfermagem, eu acho que isso é um problema, cara. Porque assim, já não se tem profissional na demanda que precisa. Nem todo mundo é sensível para ter o quadro abastado assim. E eu nem sei se essas instituições têm o quadro realmente abastado para sobrar profissionais. Não sei. Mas a maioria das instituições, meu querido, não tem grana para bancar. E o setor público, como é que vai fazer? Então. Como o setor público vai fazer? Eu tô mais preocupado com o setor privado, né? Porque o cara ele visa ali o lucro. Sim. Concorda? A função Você dele não vai abrir uma empresa, a função dele viver é essa. Né? Eu sei que a gente lida com saúde, mas olhando de um modo grosso assim, você tem que visar lucro. Se você não está dando lucro, você vai trabalhar de graça. Porque tem uma folha salarial, tem insumos, tem tudo que envolve, né? E aí? É bem complexo esse assunto, muito complexo, né, Lincoln? Cara, voltando àquele assunto que eu não queria tocar, mas já tocando, é complicado. Quem tá batendo o pé para que essa dinâmica aconteça, com certeza não conhece nada do universo de trabalho de verdade. Porque se você dá uma olhadinha no tanto que essa pessoa trabalhou esse ano, no tanto de falta que ela teve na demanda de trabalho dela, o tanto de folga que ela teve... você vai falar, não, está de brincadeira. E vamos está tentando de todas as formas modificar a estrutura de trabalho de milhões de brasileiros. E isso não vai ser legal, cara. Olhando do ponto de vista da área da saúde, isso é um problema sério, porque o contingente de enfermagem é o maior em qualquer instituição de saúde. Em qualquer instituição de saúde. Bom, enfim... É um processo bem delicado. É delicado até pra gente dar a nossa opinião, né? Sim. Porque a gente fala, eu dando a minha opinião aqui, várias pessoas têm opiniões diferentes, né? Sim. E com certeza isso vai privilegiar, óbvio, a classe trabalhadora. Mas até que ponto? É legal. É legal, exato, até a fase 2. Então. E a fase 3, de quem paga o trabalho? Quem vai pagar esse trabalho? Porque se tiver que aumentar a demanda, vai ter que aumentar o custo. Vai ter que aumentar o valor. Cara, quem vai pagar essa conta no final? Exato. Quem vai pagar essa conta no final? Isso preocupa, né? Isso preocupa. Demais. Só pra gente fazer voltar aqui uma retrospectiva na pandemia. O tanto de empresa e de negócio que quebrou. E o tanto de gente que ficou sem trabalho. Exato. Entendeu? Que era muito fácil falar, fica em casa. Mas fala pro cara do mercadinho da esquina ali que necessita daquele trabalho. Fica em casa. Acabou. Ele tá em casa até hoje. Porque se o mercadinho fechou, não abriu mais. Então, você olhar de uma maneira macro, que bacana, né? Mas e ali? Você pegar e você individualizar isso. Cara. Pessoa a pessoa e conversar. Né? Porque é bonito falar.
Mas não, na prática é outra coisa, né? É outra coisa. E falando desse ponto ainda, Fábio, a valorização da nossa profissão, cara, como é que tá? O que você tem visto? No quesito valorização do profissional. A gente tem valorização hoje na assistência? Eu falo isso porque hoje eu olho pro outro caminho, né? A minha visão, o meu prisma é outro hoje, não é o mesmo de quando eu era da assistência, que isso para mim já era algo muito vigente, né? Isso para mim já era algo muito visceral. Perceber essa diferença de tratamento, não menosprezando as outras classes da saúde, porque eu acho que todas são importantes para o processo de cuidado, mas a parte de... E eu acho que isso é culpa nossa, tá? Eu acho que a parte da enfermagem não tem o seu devido valor aqui, neste continente, aqui na América do Sul, aqui no Brasil, porque lá fora a história é completamente diferente, né? Converso com outros profissionais que são tratados como deuses ali. Tem uma moral tremenda, tanto valorização financeira quanto pessoal do seu contexto de saúde. E como que é isso hoje, cara? Eu sei que isso não é generalizado, mas você sente alguma diferença de 10 anos atrás hoje da valorização do profissional de enfermagem? É engraçado, né, Lincoln? Você falando de valorização, eu volto agora, nem foi muito tempo, anos agora, quantos? A pandemia. Foi um momento que a gente se sentiu muito valorizado, né? Muito. Só falavam da gente, da enfermagem, né? E agora voltou o que é? A rotina normal. A rotina normal, né? Mas, cara, eu acho que a gente tem que se unir também, né? Então, eu falo culpa nossa porque não somos unidos. A enfermagem não é unida, né, cara? Eu acho que se a gente se juntasse mesmo, assim, aí eu acho que a gente conseguiria muito mais coisas. Exato. Lutasse por... Ó, se a gente tira um exemplo, catéter de pique, quem que passa? Putz, isso é um problema. Caceta, cara. Isso é uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Quer dizer, até entendo do porquê que acontece, mas não sei por que isso se perpetua. O enfermeiro... pessoal, só pra você entender, não, deixa o profissional falar. O que é o catéter de pique? Fábio, fala pra gente aí, pra quem nos acompanha, que eu vou fazer um adendo depois dessa questão que você levantou. Vamos lá. O catéter de pique é um catéter de longa permanência, né? E que, cara, é uma conquista da gente, da enfermagem, né? Então, o enfermeiro pode passar esse catéter, né? Porque a maioria dos catéteres seria um vascular, um médico vascular. E nós conquistamos isso com muita luta. Então, se o enfermeiro formado faz o curso, ele tem essa licença para passar esse catéter, né? E nem sempre é assim que funciona, né? Exato. Queridos, para quem não é desse universo, o enfermeiro ele faz aí um treinamento muito específico, ele é formado já com certo tempo de experiência, muito específico para fazer essa inserção desse catéter. Tem uma validação de no mínimo de 10 passagens, né, acompanhada e direcionada, tal, para validar a competência desse profissional. Ok. Depois disso, quando tem uma solicitação em algum setor, chamam esse enfermeiro. Geralmente ele faz isso depois do horário de trabalho dele. Fica lá 1 ou 2 horas, às vezes 3, tentando fazer a passagem, fazendo de fato o procedimento, que é um procedimento delicado, um procedimento estéril, um procedimento invasivo que precisa de muita atenção, auxílio, tem que ter mais alguém ali auxiliando. E o enfermeiro ganha um muito obrigado por fazer esse procedimento. Agora, quando não é o enfermeiro, não tem o enfermeiro, o cirurgião vascular que passa. Exato. E o cirurgião vascular ganha. Eu abri aqui agora para falar para vocês o valor específico. De R$610 a R$1.500 por catéter. Agora, por que o enfermeiro não ganha nada? Sendo que ele faz o mesmo procedimento com a mesma competência, muitas vezes até com uma prospecção muito mais efetiva, e não ganha nada por isso. Essa é a minha pergunta também. Cara, isso é surreal. Isso é surreal. São coisas que... E eu acho que isso é geral, né? Não, é geral. Pelo menos todos que eu tenho conversado até agora é geral. Folga. É uma folguinha, uma coisa assim, horas de trabalho, enfim. Pessoal, ninguém gosta... A gente gosta de horas, né? Horas extras, mas a gente gosta de dinheiro. É muito mais motivador do que ganhar hora extra, enfim. E não precisava ser o valor. Não, claro que não. 50% desse valor... Já tava bom. Tava ótimo. Tá perfeito. Já é um motivo de valorização.
Agora, não, porque não pode pagar. Aí tem aquela questão da atividade fim, né? Que médico não é atividade fim, e enfermeiro é. Eu não consigo entender isso até hoje. Por que enfermeiro não pode ser PJ igual médico? Porque é atividade fim. Porque se os enfermeiros fossem PJs, cara, ia acontecer a mesma coisa que acontece com os médicos. Olha, tem um plantão aqui de pronto-socorro. Ah, tá, quanto que é o plantão? Ah, é R$2.000. Não vou. Só vou acima de 2.200, 2.300, 2.500. E o médico não vai, cara. E se os caras não aumentam o valor, não tem médico. Não tem médico. E tem enfermeiro saindo pra trabalhar, cara, por 2.000. Tem enfermeiro assumindo alguns processos de trabalho por 2.000. Escala fixa e tal, toda a responsabilidade. Essa que é uma questão delicada. Por isso que eu falo que é culpa nossa. Sim. Né? Por isso que eu falo que é culpa nossa. Porque eu acho que se a gente tiver uma visão de união, de equipe, de classe, trazer de fato o paternalismo que existe na classe médica e nas outras classes que a gente conhece, eu acho que a força da enfermagem teria um viés muito mais positivo do ponto de vista de valorização do profissional em si. E aí as coisas é uma escadinha, né? Cada coisa traz outra. E é legal, falando sobre esse assunto também, né? Mudando um pouquinho, quando eu fiquei sabendo que você fez esse podcast aqui, né? Cara, eu fiquei muito feliz. Falei, caramba, Lincoln. Porque são coisas que ele traz, assuntos que vocês não sabem. É isso mesmo. Quem sabe é quem trabalha na área. Então, Lincoln, você tá de parabéns, cara. Obrigado. Falar sobre esses assuntos e colocar para discussão mesmo, exato. Né? E falar, poxa, por quê? Exato. Né? Colocar esse ponto de interrogação nas pessoas, quem sabe não abre os olhos, entendeu? Exato. E faça com que a gente pare para pensar. Mas esse é o objetivo. Por coisas que a gente tem direito e nem sabe, às vezes. Exatamente isso. Essa foi a intenção desde o começo, Fábio, justamente por isso. Porque a gente tem muitas discussões internas que o ambiente geral precisa saber. Precisa ver como funciona realmente a realidade do contexto da saúde, né? Então, todo profissional que a gente traz aqui, a gente procura absorver o máximo de viés positivo e do que pode ser melhorado no contexto do resultado final, né? E você foi um dos convidados que eu sabia que ia ter muito para agregar nesse contexto, porque está todo dia ali na parte da assistência. E o objetivo principal também desse podcast foi falar da inovação, do que tem de novo no contexto e trazer profissionais que estão inovando, independente de estarem na assistência ou não, no contexto da saúde, né? Isso é fundamental. Fábio, para a gente encerrar aqui, diz para mim o que você falaria para o profissional de saúde que está atuando hoje em dia, até para aquele que tem a intenção, aquela pessoa que tem a intenção de entrar nesse universo da área da saúde, o que você diria aí de experiência, ou do que você espera, ou do que você visualiza do ponto de vista do cuidado? Entendi. Vamos lá. Cara, para quem está começando na área, você tem que gostar do ser humano, né, Lincoln? Fundamental, primeiro ponto. Gostar do ser humano. Rico você não vai ficar, né? Deixar isso bem claro. Cara, mas é óbvio que sempre vai ter pessoas que vão falar, e vai fazer enfermagem e tal. Eu não sei em que momento você está na sua vida, né? O que você busca. Porque isso é individualizado. Eu não posso falar, faça enfermagem que você vai... Não sei, isso é individual de cada um. Mas se é isso que você acredita, é isso que você quer para você, eu recomendo, cara. Recomendo sim. Eu sou uma prova vida. Comecei como atendente de McDonald's, cara. Que legal. Lá atrás, bacana. Entendeu? E hoje eu tô aqui. Objetivos, entendeu? Né? E eu falo para meus funcionários, para todo mundo, eu venci. O que eu consegui até hoje foi na área de enfermagem. Estou muito realizado. Muito realizado. É óbvio que para outras pessoas, tá lá sendo técnico e tá de passagem, quer fazer depois uma engenharia, quer fazer um curso de direito, ok. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas se você gosta do ser humano, se você gosta de cuidar de pessoas, do cuidar, né? Você vai gostar. Vai sim. Recomendo sim. Cara, eu quero também agradecer. Por favor, você manda. também, Nico. Que tá? isso, eu que agradeço. Pelo convite.
dizer que eu estou muito feliz agora no meu setor novo, né? Estou 1 ano agora na UTI, voltei para o meu setor de origem. Que bacana. Agradecer a equipe nossa está redondinha. Manda um alô para eles aí, pode falar que isso é fundamental. Todo mundo, para as enfermeiras que trabalham comigo lá, para a Leia, pode falar o nome. Kátia, pode falar aí, menino. Agora, aqui a gente não proíbe nada. A Débora também, um abraço para vocês, para todos os técnicos. Se eu falar o nome de todo mundo, eu não vou lembrar, vão ficar chateados comigo. Como que é o nome do responsável médico da UTI agora? É o Dr. Aldri. Dr. Aldri. Isso. Doutor, o Fábio hoje foi o segundo que falou muito bem do senhor, hein? Eu tenho contato com o pessoal aí da instituição, o pessoal tem falado bem. Tô aguardando sua visita aqui pra gente bater um papo. O senhor não me conhece, mas a sua fama já corre como um excelente gestor, um excelente médico. Parabéns. Legal. Fábio, obrigado pela presença, o bate-papo fundamental. Tenho certeza que todo mundo que assistir esse programa aqui de hoje vai ter um insight aí do que é realmente estar na assistência e a prospecção e o dimensionamento, a dimensão que pode chegar o contexto da enfermagem. Pessoal, obrigado pela companhia até aqui. Pode digitar, xingar, falar bem, compartilhar. Essa área é de vocês, tá bom? Passagem de plantão. O plantão só acaba depois dele.